para me ajudar a tirar algumas dúvidas, trazer várias informações relevantes para você. Eu recebo mais uma vez a jornalista Jeane Mello. Seja muito bem-vinda, parceira, doutora Rosa, colega aqui do programa. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com esse tema, né? Super importante. Super importante. Quero deixar aqui meu alô para todos os telespectadores da TV Cidade Verde, canal 5.2. E vamos falar, né, doutora Rosa, sobre contrato de namoro ou namoro no papel. Esse assunto pode até ser meio antirromântico, mas é relevante, não é isso, doutora Rosa? Afinal, o contrato de namoro. Jeane, esse tema é muito interessante porque algumas pessoas, certamente, o nosso telespectador, algum deles vão estar dizendo: esse contrato existe? Para que serve? A gente vê, às vezes, a dificuldade das pessoas formalizarem até um pacto antinupcial no casamento, o que dirá um contrato de namoro. Então, o contrato de namoro nada mais é do que o próprio nome, é um documento em que as partes elas vão ali expressar a sua vontade, o seu desejo de dizer: olha, eu estou namorando. Eu não vivo uma união estável, eu não vivo, no caso do casamento, não, porque ele tem ali a certidão de casamento, mas hoje, como os namoros eles estão muito mais avançados, existe ali uma diferença, uma linha muito tênue para a gente diferenciar o que é o namoro, aquele namoro mais sério, que na nossa área jurídica a gente fala do namoro qualificado, da questão da união estável. E por que essa preocupação? Justamente para que haja uma proteção do patrimônio daquelas pessoas envolvidas. Esse é o maior objetivo, a proteção patrimonial. Exatamente. Então, quando você quer trazer a formalização ali da sua relação, é para que você não traga efeitos jurídicos para aquela relação. Por quê? Porque o namoro, ele não traz qualquer consequência jurídica no âmbito da família e no âmbito sucessório, que é o tema aqui do nosso programa, que é o Família na Real. Jeane, nós fomos às ruas saber exatamente o que as pessoas pensam do contrato de namoro, se elas realmente teriam coragem de fazer um contrato de namoro. Eu quero ver. Nós ouvimos, inclusive, casais que falaram um pouco pra gente, e nós quisemos aí trazer o exemplo do jogador Endrick, que no ano passado ele chamou a atenção quando ele revelou que possuía um contrato de namoro com a modelo Gabriele Miranda. Ele se casou em 2024, mas antes ele pactuou ali com a Gabriele um contrato de namoro. Vamos lá ver o que a população fala sobre esse tema. O Endrick e a namorada têm um contrato de namoro. E a gente está querendo saber se vocês concordam com isso, se acha que funciona ter aquelas regras ali de não poder dormir com raiva, de não poder sair sem um outro. Depende. Sair é muito relativo, porque nem sempre a gente tá junto, né? A gente não mora no mesmo lugar, então não tem como sair sempre junto. Mas de dormir eu acho que sim. Principalmente quando for casado, né? E vocês teriam esse contrato? Não. Não, acho que não precisa de contrato, não. Você teria um contrato de namoro? Não. Não, não teria. Muito controlador, não teria. De jeito nenhum. Namoro por contrato não quer dizer que tem fidelidade num relacionamento. Eu prefiro namorar no sério e viver a dois do que ter apenas um contrato que não vai me garantir. Acho que não. Quem dita as regras é o casal. Então, o senhor teria um contrato? Creo que sí, eso porque las reglas son muy distintas, pero lo que prevalece para las dos personas é o amor. Esse negócio de contrato de namoro é até melhor mesmo, porque aí os dois não brigam, viu? O senhor teria esse contrato? É muito melhor. E você acha que esse negócio de contrato de namoro dá certo? Dá não, filha. Por que tu acha que tu não dá? Mulher, isso não tem lógica. Tu teria? Nunca, nunca. Muito interessante, gente. Até engraçado. Agora, a cláusula de não dormir brigado, eu acho que é muito boa para todas as famílias, hein, doutora Rosa? Isso. Eles levam sempre nessa questão de quebra da confiança, ou seja, realizar um contrato de namoro, para quê? Ela pergunta, para quê? O que vale é a lei entre as partes, mas essa lei entre os namorados é que, por vezes, pode complicar depois. Eles levam muito pelo lado de se encaixar dentro de regras que eles não estão, que perdem um pouco a naturalidade, né, da relação, mas não é só isso, né, como a senhora já falou, do que fato, qual o objetivo do contrato. E ele tem efeito jurídico, doutora, no direito das famílias e das sucessões, ou é mais algo pactuado entre as pessoas?
Não, hoje o contrato de namoro ele é reconhecido, sim, tanto na doutrina como na jurisprudência. Você pode realizar um contrato de namoro, seja através de escritura pública, seja através de um documento particular. Então, sim, você pode realizar um contrato de namoro, ele existe no mundo jurídico. Inclusive, os requisitos aqui para a gente falar de maneira rápida são mais ali os documentos pessoais das partes, comprovando de residência, e tem algumas cláusulas que são essenciais que você conste no contrato de namoro, que é exatamente o período que eles estão ali naquele momento namorando, e tem algumas cláusulas que a gente vai conversar depois, que pode constar tanto de natureza patrimonial como de natureza existencial. Você pode até ali prever situações de convivência do casal e tudo mais. Então, sim, ele existe no mundo jurídico. Sim. E qual é a diferença, então, doutora, que eu acho que tem uma dúvida, fica pairando no ar essa dúvida, entre o contrato e a união estável? Sim. Na verdade, o que é a união estável e o que é o contrato de namoro? Certo. Essa diferença, inclusive eu convido você, telespectador, a ver o nosso programa que a gente fala sobre união estável. Nós já tivemos programas aqui em que a gente aprofundou bastante o tema união estável, tanto eu falando com você aqui, como com o doutor João Neto, que veio aqui, nosso convidado, colega defensor público, em que a gente traz de forma bem aprofundada as características para configurarem a união estável. Então, o que a gente observou, Jeane, ao longo do tempo, os relacionamentos contemporâneos, eles foram ficando mais sérios. E essa questão de dormir juntos, dormir na mesma casa, é o que pode trazer uma complicação futura. Por quê? Porque o que é a união estável? Ela exige ali para se caracterizar como união estável. O que é que a legislação exige? A publicidade, a durabilidade e a intenção de constituir família. Então, essa intenção de constituir família é o que diferencia de fato a união estável do namoro. Então, se existe um casal de namorado que já tem uma relação séria, que todas as pessoas da sociedade, os vizinhos, já o enxergam ali como um casal. Tem uma continuidade, Tem uma continuidade, que é outra característica. Então, já tem anos ali de relacionamento. E eles moram juntos, então, aquela relação, ela é pública, ela é duradoura, ela é contínua, mas a questão do objetivo de constituir família, ela pode ali ser questionada quando eles moram juntos. Então, a partir do momento que eles moram juntos, pode se perguntar, mas eles vivem em união estável ou não? Então, para você ter filhos não significa que é uma união estável. Você morar sob o mesmo teto não significa que seja uma união estável. Para constituir família é preciso ter filhos? Não. Aí a questão do filho não obrigatoriamente caracteriza a união estável. Então, você pode estar namorando e ter o filho. Então, por isso aqui, essa linha entre namoro qualificado, que é esse namoro mais sério hoje, essa expressão, namoro qualificado, ela foi trazida pela doutrina, pela jurisprudência, que é esse namoro mais avançado de hoje, esse namoro sério, em que o casal tem a escova de dente na casa do outro, dorme com o outro, viaja com o outro, só que tem determinada situação que um deles pode questionar. Então, acabou aquela relação, e aí vem a preocupação com o contrato de namoro. Acabou aquela relação, então um deles pode dizer, olha, o que a gente vivia, eu acho que era algo mais sério, eu não vejo só como um namoro. E aí um deles compra um apartamento, compra um carro, e aí começam os questionamentos. E aí, será se eu tenho direito a esse carro, a metade desse carro? Será se eu tenho direito a metade desse imóvel que foi adquirido? Porque quando é namoro, não há direitos. Então, por isso é que a gente sempre diz como é importante o diálogo entre o casal, para que, de fato, aqueles parceiros afetivos, como a gente chama no direito, eles saibam exatamente o que eles estão vivendo. Sim. E pode haver armadilhas nessas situações, hein, doutora? Pode, não só na questão do contrato de namoro, mas nós vemos hoje uma questão de fraude à partilha muito forte.
às vezes no final do relacionamento, de um casamento, na dissolução da união estável. Então, com o namoro não seria diferente. Muitas vezes, inclusive a mulher, ela tem sido muito mais vítima do que o homem. Então, por vezes, aquele relacionamento, o homem adquire alguns bens, algum patrimônio, e para que a mulher não tenha direito, ele traz ali um contrato de namoro e ela, por desconhecimento, às vezes assina. E no futuro ela vai questionar. Muitas vezes ela passa anos com aquela pessoa, com aquele contrato na mão, mas o relacionamento já evoluiu, né? Já tem muito tempo, né? Já tem uma estabilidade concreta e aí vem os problemas, né? Exatamente. Então, pode chegar um momento que a mulher questione aquilo ali e ela de fato diga, olha, eu não vivi um namoro, eu não entendo que seja assim. Ou ela procure um profissional e ela diz, doutor, será que eu tenho direito a essa parte do patrimônio dele? E aí o profissional vai dizer, ela, doutor, mas eu assinei uma coisa, eu assinei um documento. E a partir dali, aquele profissional vai entender, olha, você foi enganada, você assinou um contrato de namoro que na verdade não era um namoro. Por quê? Porque aquele relacionamento, ele tem ou tinha todas as características de união estável. Então, nós temos vantagens, sim, do namoro, do contrato de namoro, e a gente vê que o brasileiro ele tem muita dificuldade de conversar sobre isso, de alinhar, né, de pactuar sobre aquela relação, porque sempre fica aquela sensação, como a gente vê as pessoas falando, de que está pensando no fim, mas na verdade não. Você planejar a sua relação, seja a nível patrimonial, seja a nível existencial, é um ato de amor, é um ato de cuidado. Eles entendem como uma forma de tirar o lado mais romântico da relação, né? Tocar sobre esses temas, mas como a senhora bem explicou, é de fundamental importância, né? Principalmente quando tem muitos bens envolvidos. Jane, a gente vai aqui chamar um rápido intervalo, mas nós voltamos já já para continuar esse papo super importante aqui na TV Cidade Verde. Família na Real.